no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Os irmãos podem ler versículos 22 a 25, dos 3 e... Fui fraco, vamos repetir. No 3, hein? Colossenses 3, versículo 22. Dos 3 e... Obedeçam em tudo os seus não se sendo enviados, e não de agradar pessoas, mas com sinceridade no coração. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Vamos orar nesse momento, já convidei para o ministério de louvor. Pai, abençoa, Senhor, o nosso culto nessa noite, esteja em nosso meio, nos ajude. Precisamos da Tua presença em nossas vidas. Sem o Senhor, ó Deus, nós não somos nada e nada podemos fazer. Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, Tu és o nosso Salvador, Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Tu és o Rei, Tu és o Senhor dos Senhores. Ó Deus, toda a terra, todo o universo se prostra diante de Ti. Tu és santo, 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 e os anjos louvam a Ti de dia e de noite, eternamente. Que nós possamos, ó Deus, Te louvar também, com a nossa vida, com as nossas palavras. Recebe, ó Deus, as nossas orações essa noite. Que não seja uma adoração, Senhor, só de ações, só de exterior, Senhor, mas que a nossa adoração seja de coração, um coração que se quebranta na Sua presença, Senhor, e que reconhece seus pecados, e que louva a Tua misericórdia, a Tua graça, porque Tu és um Deus bom e misericordioso. Teu amor nos constrange. Queremos Te louvar, Senhor. Seja o centro desse culto, nos nossos corações, possamos ter um encontro real e verdadeiro contigo nessa noite, Senhor. Nos transforma a imagem do Teu Filho Jesus, e que cada um que está aqui essa noite possa conhecer, ver, entender, compreender a largura, a altura, a profundidade, a dimensão do Teu amor, a dimensão da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia, Senhor. E todos nós possamos sentir a Tua presença, Senhor. Que o Espírito Santo age na nossa vida. É isso que nós te pedimos, carentes, totalmente carentes da Tua glória, das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te
celebrarei assim, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que feliz. Toda a terra celebra-te, o cântico de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, o cântico de júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Nós louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser louvado. Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós estaremos entoando mais um pouco diante dessa verdade, dizendo, Senhor, que nós recebemos um novo coração em Ti, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Cristo, por Jesus. E nós faremos desse momento um momento de comunhão, de confraternização. Então você é convidado a sair do seu lugar, a cumprimentar uns aos outros, principalmente aqueles que nos visitam, tá certo? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos, assimilados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Seu Deus, nós louvamos ao Senhor, nos agradecemos porque de fato isso é uma verdade. Nós não caminhamos sozinhos, mas nós precisamos um dos outros. A igreja ela é composta por várias pessoas, por isso ela é um corpo, porque existem vários membros. E a igreja ela só tem sentido não porque de uma pessoa, mas por causa de várias pessoas. Mas a única pessoa que dá sentido a essa igreja, a esse corpo, é Cristo. Porque Ele é o cabeça. Então nós louvamos ao Senhor, porque a tua palavra está recheada de amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, levar em fardo uns dos outros, exaltar uns aos outros. Então a tua palavra ela é composta não por um só, mas nos leva a entender que esse sentido está no todo. E é por isso que nós necessitamos e precisamos um dos outros. A igreja é um presente do Senhor. A igreja é uma bênção do Senhor, porque é aqui que nós nos sentimos, de fato, fazendo parte de algo que é maior do que nós, que é maior do que qualquer outra instituição criada no mundo, porque a igreja é algo criado e formado pelo Senhor. É por isso que a igreja continua existindo até o dia de hoje, porque o Senhor é o Deus zeloso e cuida da sua igreja. E que privilégio nós temos, ó Deus, de fazermos parte desse corpo e de entender que nós precisamos uns dos outros. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a termos a humildade de olharmos para nós e entender que nós não caminhamos sozinhos, mas nós precisamos uns dos outros. A tua palavra diz que é melhor dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pelo privilégio de poder contribuir com aquilo que a tua palavra nos manda, de estar devolvendo aquilo que é do Senhor. Obrigado porque isso é um privilégio, mas só desfruta disso quem compreende e tem o entendimento daquilo que a tua palavra diz. Então, continua abençoando, Deus, o teu povo, a tua igreja, e continua nos colocando em nossos corações a fidelidade e a obediência à tua palavra. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Por Deus, assentamos.
Convido você, meu irmão, a abrir sua Bíblia em Colossenses 3, versículos 18 até o capítulo 4, versículo 1 novamente. Se a pessoa do seu lado está sem Bíblia, sente ao lado dela, compartilhe a sua Bíblia com ela, para que ela possa acompanhar também, já que hoje estamos sem projeção. Quando a gente olha para os jornais na televisão, quando a gente olha para as notícias, a gente percebe que o índice de casais que pedem divórcio já chegam a 50% nos países. De cada 2 casais, de cada 2 casamentos, um acaba. Mais da metade das mães trabalha fora de casa, mesmo na fase das crianças pequenas. A média das crianças de 6 aos 16 anos assiste de 20 a 25 horas de televisão por semana e está grandemente influenciada por aquilo que assiste. O uso de contraceptivos, preservativos e todos esses métodos empurram os jovens e adolescentes a fazerem relação sexual de uma maneira descontrolada. Meus irmãos, a igreja e a sociedade é um espelho da família. O que é a igreja? Senão famílias cristãs reunidas. Igreja é composta de famílias. E nós estamos passando por uma grande crise nas famílias. Quem não é cristão verdadeiramente no seu lar não vai ser cristão em outro lugar. A nossa casa é o lugar onde verdadeiramente somos quem nós somos. Mas a boa notícia diante de todo esse cenário, diante do que a gente vê aí fora, é que a fé em Cristo ela não muda apenas nós, eu, Moisés. A fé em Cristo ela muda os nossos relacionamentos, ela muda a nossa família, ela muda a nossa casa, ela muda a maneira como eu trato o meu próximo. A gente precisa do nosso próximo, a gente precisa da família, a gente precisa de relacionamentos. E Paulo ele vai tratar disso aqui. Anderson, nas últimas pregações, ele veio explicando como é a nova natureza de uma pessoa que está em Jesus. Como é que essa pessoa lida com o próximo? Como essa pessoa lida com os irmãos na igreja? Não é mais com ira, com mentira, com egoísmo, mas com amor, com misericórdia, com perdão. E a gente vai ver agora que Paulo ele vai trazer esse olhar para a família. Como uma pessoa lida com a sua família uma vez que entrega a sua vida para Jesus Cristo. Como uma pessoa lida com a sua família, com o seu relacionamento em sociedade, em comunidade, uma vez que entrega a sua vida para Jesus Cristo. A gente vai perceber que Colossenses, quando fala de prática, vai nos falar sobre o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Cristo está governando sobre tudo e não vai ser diferente com a nossa vida. Cristo vai governar a nossa vida também. Ele vai governar a maneira que a gente lida com as pessoas. Ele quer governar a maneira como a gente lida com as pessoas.
A gente estava aqui na quarta-feira conversando e Anderson trouxe algo interessante em Colossenses 3,17. Paulo vai dizer assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam em nome de Jesus. Se eu vou falar algo dentro de casa, sozinho, o lugar que for, fazer o que for, tudo em nome de Jesus. É impressionante, meus irmãos, como o Evangelho ele muda a nossa sociedade. Na época que esse texto aqui de Colossenses foi escrito, você tinha naquela época várias leis e maneiras da mulher agir, do homem agir, e o cristianismo muda isso. Nessa época que o texto foi escrito, os filhos não tinham direitos. Os pais podiam mandar o filho embora, escravizar o filho e até matar o filho e não ia ter nada. A lei permitia, era normal. Um escravo, por exemplo, o escravo era apenas um objeto, era uma coisa. Não existia carteira de trabalho, leis trabalhistas, não. Mas o cristianismo vem e quando ele muda o coração das pessoas, isso aí começa a mudar automaticamente. E a primeira verdade que Paulo vai nos trazer aqui com esse texto bíblico é que a vida conjugal, o casamento coerente, de acordo com a nova natureza em Cristo, espelha o governo de Jesus em nossas vidas. Então eu quero que você acompanhe comigo versículos 18 e 19 de Colossenses 3. Colossenses 3, 18 a 19. A vida conjugal, o casamento, coerente com a nova natureza, espelha o governo de Cristo. Anotou aí? Então vamos lá. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite, se submeta ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então perceba que primeiro ele foca no casamento. A esposa precisa se submeter ao marido como convém ao Senhor. É interessante, meus irmãos, o que o mundo fala sobre ser esposa. Ou até mesmo, muitas de vocês que estão aqui se identifiquem com a maneira de como eram esposas antes de Cristo. O mundo diz assim: a maneira de ser esposa segundo o mundo, o pecado. O mundo diz: a esposa não deve ser submissa. Quem dá a direção da casa e o rumo da família não pode ser só o marido. Isso é machismo. Isso não existe. A mulher não pode ser submissa. Se submeter é humilhação. Se submeter é perder o seu valor. O mundo também vai dizer que a mulher, a esposa, não deve depender do marido. Que loucura é essa? Depender de marido. O dinheiro não pode ficar na mão só do marido. Você é louca de depender disso. O mundo também vai dizer a esposa ser dona de casa de forma alguma. A mulher não tem valor se não trabalhar fora de casa, se não tiver uma carreira profissional, se não buscar salários cada vez maiores. Se não tiver uma faculdade, a mulher não tem valor se não fizer isso. O mundo também vai dizer que o marido ele não ajuda em casa. Como ele também mora na casa, é obrigação dele cuidar de maneira igual da casa. Mas quando
a esposa se converte, ela começa a entender como é a nova natureza de uma esposa em Cristo Jesus. Ela começa a entender que, como esposa cristã, ela se submete à direção e à autoridade do marido em casa e na família, porque entende que até o próprio Jesus se submete ao Pai. E ele não tem menos valor por isso. Aonde na Bíblia que Jesus tem menos valor porque se submete ao Pai? Aonde na Bíblia que Jesus é desprezado porque obedece ao Pai? Porque vê o Pai e obedece as palavras do Pai? Então não faz sentido isso que o mundo diz, que a mulher, quando se submete ao marido, ela tem menos valor. Não faz sentido, porque Jesus não tem menos valor. A mulher cristã, esposa também, ela depende do marido. Sim, ela depende do marido, pois entende que Deus disse que agora é uma só carne. É uma só carne. Já não tem mais num casamento cristão essa questão de meu dinheiro, seu dinheiro, meu salário, seu salário. Não! Em um casamento cristão, tudo é de todos. É uma só carne. O que é meu é seu. Inclusive, quando você for dar o dízimo, se possível, dê em família, se for possível. Dê em família. É uma simples atitude, mas faz diferença. Família. A gente sabe que tem famílias onde o marido não é crente, ou a esposa não é crente. É verdade, isso dificulta, porque um tem uma mente e o outro tem outra. Mas, como cristãos, nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Mesmo que o meu marido, a minha esposa não siga o que Cristo diz, mas eu, na medida do possível, vou seguir e vou ter a mente de Cristo. Em Cristo Jesus, a esposa tem alegria em cuidar do lar, pois entende que uma das suas principais funções é ser mãe e criar filhos para a glória de Deus. Mesmo que ela trabalhe fora, ela entende. A mulher cristã, a esposa cristã, ela tem que entender que ela trabalhar fora, ela está auxiliando o marido, mas sua principal função é amar o marido, é amar os filhos e cuidar bem da casa. Isso está lá em Tito, capítulo 2. Percebe? Percebe? O marido, quando ele lava a louça, o marido, quando ele limpa a casa, o marido, quando ele faz essas coisas, não é a principal função dele. E vou dizer mais forte, não é a obrigação dele. O marido, quando ele limpa, quando ele lava a louça, quando ele limpa a casa, quando ele organiza as coisas, ele está ajudando a esposa, sim. E a gente não pode deixar o mundo criar um constrangimento na gente de pensar diferente. A gente tem que ficar com a palavra, com o que a palavra diz. E o que a palavra diz que é a principal função da mulher na família, no casamento? Amar o marido, amar os filhos, cuidar do lar. Por outro lado, qual é a principal função que a Bíblia diz do marido? Prover a casa, sustento financeiro. Cuidar espiritualmente, pastorear espiritualmente o seu lar, discipulando a esposa, discipulando os filhos. Quando a esposa trabalha fora de casa, e ela pode fazer isso porque gosta, ela pode fazer isso para ajudar o seu marido com o sustento da casa. Inclusive, Tayane já teve uma época que ela me ajudou mesmo. Eu falava para ela: amor, você está me ajudando, eu te peço que me ajude.
a sustentar a casa. E ela passou por esse período. E ela ajuda o marido a prover dentro de casa. Mas mesmo que a mulher goste de trabalhar fora, goste do seu trabalho, não tem nada de errado com isso. Mas ela não pode esquecer que a sua prioridade é cuidar bem do marido, dos filhos e da casa. Agora, por outro lado, vamos para os homens. Nós estamos em uma geração de homens meninos. Nós estamos numa geração de homens meninos que amam jogar Free Fire, amam jogar videogame, que gastam horas e mais horas no celular jogando joguinhos que não levam para lugar nenhum. Rapazes de 18 anos, idade já de construir uma família, sustentar uma casa. Homens casados, que a mulher reclama até dizendo: não vai namorar comigo não. E o rapaz está lá jogando videogame, jogando joguinho no celular. Então nós estamos numa geração onde Satanás está tornando infantilizados os homens. E o homem que foi chamado por Deus para prover a sua casa, sabe onde está isso? Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1 e 2. Deus chama o homem para guardar e cultivar o jardim para trabalhar. A maldição do homem é que ele vai sofrer, suando, sofrendo, para poder ganhar o pão da terra. Essa maldição não foi para a mulher, foi para o homem, porque é o homem que tem que prover. Mas nós estamos numa geração onde os homens, eles se acostumam e até exigem que a mulher trabalhe fora para sustentar a casa. Eles não veem como obrigação deles. Não. Sua esposa, nossa esposa, quando ela trabalha fora, ela está ajudando a gente. É nossa obrigação ficar incomodado. O homem cristão, ele tem que ficar incomodado de não conseguir sustentar totalmente a sua casa. Se a esposa quiser trabalhar por prazer, ela trabalha. Mas o homem cristão tem que ficar incomodado e tem que dormir tarde, tem que acordar mais cedo e tem que sair batendo na porta da rua e se humilhar para poder estudar muito, para poder ter um salário melhor e poder tirar essa carga das costas da sua esposa. Porque a esposa já cuida da casa, já cuida dos filhos, já arruma tudo, vai para a igreja, trabalha na igreja, ainda trabalha fora de casa, aí depois o homem reclama que ela não tem energia para namorar. Claro que não tem. Como é que vai ter? É robô? Não é. Até o homem cansa. Até nós homens cansamos. Imagine. Então a gente precisa, à luz da Bíblia, ajustar as funções, ajustar as peças que estão desencaixadas. Porque esses sintomas que aparecem no casamento é porque as peças estão desencaixadas, as peças estão fora das posições. Porque Cristo, Deus, Ele criou tudo perfeito. Amém. O problema é o nosso pecado e essa cultura do mundo que desajusta as coisas e aparecem sintomas. Mas Cristo criou perfeito. Se a gente viver o casamento e a família certinho, do jeito que Cristo mandou, dá tudo certo. Dá tudo certo. Então, jovens, adolescentes, vocês que não casaram ainda, pelo amor de Deus, não vai casar com um menino homem, não. Com um menino, não. Vê se o menino trabalha, se ele se esforça. Às vezes ele é até desempregado, ele pode ser até desempregado, mas vê se ele é preocupado, se ele fica incomodado, ou se ele fica jogando Free Fire, videogame, só quer jogar bola. Não, olhe se é trabalhador, olhe
Agora, e se ele ama a Deus em primeiro lugar? Se ele amar a Deus em primeiro lugar, ele vai ser trabalhador, é automático. A principal coisa que tem que buscar no rapaz para casar é se ele ama a Deus. Se ele amar a Deus, ele vai te valorizar, vai te honrar, vai te respeitar, vai te amar, vai trabalhar, vai sofrer por você. Homens, busque na sua pretendente para casar, rapazes, né, jovens, busque na sua pretendente para casar, se ela respeita o pai dela. Se ela não respeitar o pai dela, ela não vai respeitar você. Como a luz é clara, isso é claro. Se ela não respeita o pai dela, que trocou a fralda dela, que criou ela, que botou a comida na boca dela, que suscitou ela até ali, você acha que vai te respeitar tu que chegou hoje? E aí, quando vem o nosso pai, quando vem a nossa mãe e diz assim, isso é problemático, cuidado, ele não respeita o pai, ela não respeita o pai, ele não trabalha. A gente acha que nosso pai e nossa mãe estão errados. Não, meus pais não conhecem ele, não, eu que conheço, você vai quebrar a cara. Seu pai e sua mãe, eles conhecem mais o tipo da pessoa que você está querendo casar. E não só isso, ele conhece você. Seu pai e sua mãe conhecem exatamente seus defeitos e sabem que seus defeitos não vai dar certo com essa pessoa. A Bíblia diz: honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, terá longa vida e terá sucesso. O problema é que a gente não confia na palavra de Deus. Não confia. Quando a gente é jovem e a gente está interessado por uma moça ou um moço, se quando a gente leva essa ideia para o nosso pai e nossa mãe, eles podem até não ser crentes, mas se eles dizem assim, eu vejo isso e isso de errado, não sinto que isso vai dar certo, abra seu olho, pense 1000 vezes antes de continuar. Só continue se o critério deles não for cristão, que seu pai está julgando, mas abra seu olho, porque quando Deus falou assim, honre pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, será bem sucedido. Deus não falou que essa promessa era só para pai e mãe crente. Pai e mãe descrente quer o melhor para você, e Deus colocou uma autoridade na sua vida. Ouça seu pai e a sua mãe. Mas eu não tive pai e mãe. Ouça seu tio, sua tia, que é uma pessoa responsável, seu avô, sua avó. Mas eu não tenho. Ouça o pastor, ouça alguém mais velho, ouça quem Deus colocou na sua vida como autoridade. O mundo também fala que a mulher, a esposa, desculpa, o mundo não, a Bíblia, Deus fala que a esposa cristã, ela entende que assim como na Trindade, Deus Pai planejou, Deus Filho executou, Deus Espírito capacita. Cada um tem uma função diferente, mas não tem valor menor ou maior, cada um tem sua função. Isso não torna alguém mais valoroso ou menos valoroso. No casamento também. O casamento, o homem lidera, baseado em Cristo, e a mulher se submete à direção do marido. Isso não torna a mulher com menos valor, e isso não torna também o homem com mais valor. Porque também é pecado o marido ouvir isso aqui e dizer para a mulher: olha, você tem que me obedecer. Não. O ensinamento bíblico não é para você ser um ditador dentro de casa agora, não. Porque, na verdade, Jesus vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Cristo não é ditador com a igreja, não. Sabe o que é ditador? Faço o que eu faço, ou faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tem que ser assim, pronto e acabou. Cristo não age assim, não. Cristo, ele serve a igreja. Cristo, ele ama a igreja. Cristo, ele dá vida pela igreja.
Cristo, Ele não dá uma direção da cabeça dele que ele acha. Não, Cristo dá uma direção boa, que ama. Cristo, ele considera. Então, na verdade, o marido, como líder da sua família, ele tem uma grande responsabilidade. Grandiosa responsabilidade. Porque muito mais do que ele dar a direção, ele tem essa habilidade de conhecer a vontade de Deus para dar a direção certa. Ele tem que ser o primeiro a servir, a se humilhar no casamento, pedir perdão, ajudar, cooperar, se importar, dizer qual é a sua opinião, deixa eu ouvir sua opinião, me conte aí. Então é uma grande responsabilidade. Agora, uma questão que esse texto nos traz, diante dessa verdade de que a mulher tem que ser submissa ao marido, é: a mulher, ela deve submissão só ao marido ou também a outros homens? Mas a verdade é que a mulher deve ser submissa, nesse caso, somente ao próprio marido. A mulher não deve ser submissa a outros homens, pois a autoridade que Deus colocou sobre ela foi o seu esposo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Agora é verdade que Deus também coloca outras autoridades sobre a nossa vida. Então, Deus coloca pastores como uma autoridade na vida do cristão. Tanto os homens como as mulheres na igreja devem obedecer os seus líderes espirituais, os seus pastores. E devem honrar os seus pastores, é o que a Bíblia diz. Honrar e obedecer. Na medida que esse líder espiritual vive a vida íntegra, ele teme a Deus e prega a palavra de Deus, deve ser obedecido. Ele não vai aconselhar por mal, ele não vai falar nada por mal, mas baseado na palavra de Deus. Deus também coloca outras autoridades sobre a nossa vida, os governantes. Romanos 13:1 vai dizer que devemos nos submeter aos nossos governantes, porque Deus colocou eles lá. O nosso presidente, o nosso prefeito, o nosso governador, foi Deus que colocou eles lá, seja para abençoar, seja para nos tratar. Então é pecado falar mal dos nossos governantes. Não tem problema você fazer uma análise da gestão dele. Mas a sua análise, a resposta vai ser dada na urna eleitoral. Quando você colocar seu voto no dia das eleições, você está dizendo se você gostou ou não gostou do governo, da gestão que o político fez, seja para a prefeitura, para o estado ou para a presidência. Mas falar mal da pessoa do governante, falar mal do prefeito, do presidente, do governador, do vereador, pecado. Pecado. Deus está vendo. Foi Deus que colocou lá. Brigue com Deus. Brigue com Deus. Chegue para Deus e brigue. Deus, eu não concordo que o Senhor colocou ele lá, não. Eu não acho certo a sua escolha, Senhor, de ter colocado ele lá, não. Eu não vou me submeter a ele, não. Tem gente ainda que não se submete à lei. Eu não vou obedecer essa lei, não, porque essa lei veio desse governo, eu não aceito. Mas Deus está dizendo que a gente tem que ser submisso ao governante, Romanos 13:1. Se a lei me agrada ou não me agrada, eu tenho que obedecer, eu vou fazer o quê? Eu devo obedecer a Deus, e Deus está mandando fazer isso. Então, a mulher, ela deve ser submissa somente ao seu marido, mas Deus coloca outras autoridades na nossa vida. Por exemplo, aquele que não casou ainda deve obedecer seus pais. O marido também deve obedecer essas autoridades que a gente falou. Então, a nossa vida é cheia de autoridades.
Olha o versículo 19 agora. Colossenses 3,19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Tratar a esposa com amargura é de maneira amarga. Eu trato a minha esposa de forma ríspida, ignorante. Eu não posso fazer isso. Parece que a gente, homem, tem uma tendência natural a tratar as nossas esposas, a nossa companheira que Deus nos deu, de maneira ignorante, de maneira ríspida, de maneira amarga. Parece que a gente tem uma tendência a isso. A gente às vezes é bruto com a nossa mulher da mesma maneira que a gente é bruto com os outros homens. Não pode. Eu não posso falar com a minha mulher da mesma maneira que eu falo com outros homens. O mundo fala muitas coisas para o marido que não é crente. Ele fala que o marido tem que ter a esposa dele, que é a federal, e ele tem as outras na rua. O mundo vai dizer que, contanto que o marido coloque comida dentro de casa, ele pode tratar a mulher do jeito que quiser, pois ele já está fazendo o papel dele. O mundo vai dizer que mulher gosta de homem ignorante, que grite com ela, mostre quem é que manda. O mundo vai dizer que se você for muito bonzinho com a sua namorada, muito bonzinho com a sua esposa, ela vai pisar em cima de você, vai fazer você gato sapato e ainda vai trair você. Quantas vezes eu já não vi isso? Quantas vezes eu já não vi com meus olhos isso? Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Jesus restaura todas as coisas. Amém. E a partir desse momento o marido entende que Cristo ele é fiel à sua igreja, ele ama a sua igreja, independente de como a igreja age. E o marido entende que ele tem que ser fiel à sua igreja, principalmente à sua igreja como esposa. O marido entende que Deus lhe chamou para ser servo. O marido entende que, independente de como a sua esposa o trate ou deixe de tratar, Deus o chama para tratá-la bem e a confiar nela por causa de Deus. Por causa de Deus. O marido é o primeiro a ser chamado a perdoar. Perdoar o que for, seja traição, seja ignorância, seja mentira. O parâmetro do amor à esposa que o marido deve ter é o de Cristo à igreja, se entregando por ela. E qual o propósito desse amor do marido para com a igreja? Para que possa santificar a sua esposa, lavando a sua esposa pela água da palavra, para apresentar a Deus uma esposa sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido trata a esposa bem porque ele quer agradar o Senhor. Sabe qual é uma das consequências de tratar a esposa mal? Isso aqui faz o coração tremer, viu? Veja bem, vocês que não casaram ainda, onde vocês estão se metendo. 1 Pedro 3,7 vai dizer o seguinte: maridos, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Pedro está dizendo: não olhe para a sua esposa somente como a sua parceira, olhe como irmã em Cristo. Por que é que nós, homens cristãos, tratamos as nossas irmãs da igreja melhor do que tratamos a nossa esposa? E ele vai dizer assim: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Quando o marido ele trata a esposa com ignorância, com rispidez, fica sem falar com a esposa, não perdoa a esposa, quando trata a esposa com amargura, Deus não ouve a oração do marido. Aí eu te pergunto, como é que um homem cristão consegue viver um dia sabendo que Deus não está ouvindo nada da oração dele?
Como é que a gente aguenta? Eu não sei como é que aguenta. Como é que aguenta passar um dia sabendo que Deus não está me ouvindo? Aquele que me dá o fôlego de vida, que faz eu respirar, que faz eu viver, que me fez acordar, que bota comida no meu prato, não está me ouvindo. Como é que eu vou viver? Eu vou sair para viajar, vou sair para o trabalho, Deus me guarda. Não vai guardar, Ele não está ouvindo. Está desprotegido. Me abençoa meu trabalho. Não vai abençoar, vai trabalhar em vão. Você vai sair de casa, homem, para trabalhar em vão. Seu trabalho não vai dar em nada. Você não vai ganhar nada. Sabe por quê? Porque Deus não está ouvindo a sua oração. Porque você deixou a mulher dentro de casa sem falar com ela. Tratou com maneira áspera, com ignorância, sem carinho. Para Deus, a mulher é a parte mais frágil. Deus tem ciúme da sua filha. Quando a gente olha para a nossa esposa, a gente tem que lembrar, ela é filha de Deus. Deus tem ciúme dela. Eu tenho que tomar muito cuidado como eu falo com ela. Eu tenho que tomar muito cuidado como eu toco nela. Eu tenho que tomar muito cuidado na maneira como eu trato ela. Porque Deus tem ciúme dela. É filha dele. Cristo morreu por ela. Tem que ter medo mesmo. Como um jovem que está interessado numa moça, fica com medo do pai da moça, tem que ficar com medo de Deus na maneira que a gente trata as nossas esposas. Misericórdia, já quero parar de pregar aqui. Alguém vem pregar aqui no meu lugar, por favor? Eu acho que antes da gente passar para o próximo ponto, a gente deveria orar. Que a lapada já chegou aqui já. Pai, nos ajude, Senhor. A gente sabe quanto somos falhos, ó Deus. A gente sabe, ó Deus, o quanto como esposas e maridos estamos abaixo do esperado, Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, meu Pai, a ter o coração de Jesus, a obedecer ao Senhor no nosso casamento, Senhor. Ajude esses jovens que estão aqui, Senhor, a buscar ser alguém que vale a pena casar. E ajude esses jovens a buscar alguém que vale a pena casar também. E o que é que vale a pena? É alguém que está em Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a glorificar o Teu nome nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, então, a partir do versículo 20 até o 21, ele vai passar para a vida familiar, para a vida dentro de casa, da família. A verdade que ele vai nos ensinar é que a vida familiar, coerente de acordo com a nova natureza em Cristo, espelha o governo de Cristo. A vida familiar. Vamos ler? Versículo 20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Bom, primeiramente pensando nos filhos, o apóstolo Paulo fala que os filhos em tudo devem obedecer aos pais. Isso agrada a Deus. Agora a gente precisa pensar, os filhos devem obedecer aos pais diante de qualquer situação, qualquer critério, qualquer coisa. Até quando os filhos devem obedecer aos pais? É por toda a vida? É até certo ponto da vida? Primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é que os filhos devem obedecer em tudo aos seus pais até casarem. Até casarem. Ao deixar pai e mãe, e isso aqui significa mudar de lugar, sair da casa, e também deixar financeiramente, se tornar independente financeiramente, ganhar seu próprio dinheiro. Ao deixar pai e mãe e se unir ao seu marido, à sua esposa, o homem e a mulher formam uma nova família, tornando-se o homem independente dos pais. Então veja bem,
Quando o homem casa, ele se torna independente dos pais. E a moça que casou, se torna uma esposa, ela troca a autoridade que está sobre a vida dela. Então, se antes, quem era a autoridade na vida da moça solteira? Era o pai. Agora que ela casou, a autoridade sobre a vida dela se torna um marido. Então, os pais se tornam o quê depois que os filhos se casam? Se tornam conselheiros. Conselheiros dignos de honra, dignos de respeito. Conselheiros que devem ser ouvidos. Devem ter alta consideração. Mas os pais deixam de ser uma autoridade que deve ser obedecida em tudo sem contestação. Sem contestação. Eles se tornam conselheiros. Isso é muito importante. Não só para os filhos, mas também como pais. Porque muitos pais têm dificuldade de entender isso. Que quando o seu filho ou sua filha casa, esses filhos eles não devem obedecer tudo que você está falando. Você não manda mais na vida deles. Você não manda mais na casa deles. E isso é bom. O tempo que você teve para ensinar o que é certo foi a infância dele, a adolescência dele, a juventude dele. Esse foi o tempo que você teve para ensinar tudo. Casou, agora ele tem que tocar a própria vida. Ele tem que aprender a tomar as decisões dele, senão ele vai viver a vida toda agarrado na sua saia, perguntando o que tem que fazer. Isso é triste, isso é horrível. Deixa quebrar a cara, deixa tomar as próprias decisões. Deixa o seu filho liderar a sua esposa e liderar a sua casa. Você já teve o tempo de ensinar, agora ele tem que tomar a independência, isso é bom. Se você não tirar a rodinha da bicicleta, vai ficar a vida toda andando de bicicleta com rodinha. Tem que tomar algumas quedas. A moça que sai da casa dos pais, os pais têm que entender que essa moça agora tem que obedecer o marido dela e não você em primeiro lugar. A filha que casa agora, ela obedece o marido em primeiro lugar. Ela vai me ouvir como conselheira, ela vai me honrar. Mas os pais têm que entender o seu lugar. O seu lugar. Precisa dar espaço. É a família deles, é uma nova família, é um novo lar. Dê espaço, deixe eles viverem, deixe eles tomarem a rédea da vida deles. Cuidado para não se intrometer demais, cuidado para não estar ali cuidando demais, provendo demais, oferecendo coisa demais. Deixa o homem trabalhar, deixa o que quis casar, seu gênero não quis casar, deixa ele se acabar para sustentar a casa dele agora. Deixa ele procurar emprego, deixa ele se virar. A mãe não vá na casa da sua nora e queira mudar sofá de lugar, mudar armário de lugar, mudar tudo dentro de casa de lugar. Aquela casa é dela. Quem manda na casa do seu filho agora é sua nora, é ela que decide como é que vai ser a cozinha, como é que vai ser a sala, onde é que vai ficar os móveis, como é que limpa, como é que bota a comida do filho. Não faça comida para o seu filho, deixe que a esposa dele faça. Não tem problema você fazer, mas peça permissão. Entenda que é ela que tem que fazer. Foi Deus que quis assim. Quando a gente mexe nessas coisas, dá ruim. É a maneira como Deus criou as coisas. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Formou ali uma nova família. Você virou parente. É difícil ouvir, mas é verdade. Você virou parente. Segundo, os filhos devem obedecer em tudo até o ponto que os pais ordenam coisas que vão contra a palavra de Deus.
Então, Atos 5:29, quando os fariseus eles falam para não pregar mais sobre Jesus, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, diante de todas as autoridades que nós temos em nossa vida, Deus é a autoridade máxima. Qualquer autoridade que fale para a gente fazer algo contra o que Deus fala, a gente deve desobedecer e obedecer a Deus. Então, se os seus pais, jovens, solteiros, se os seus pais, eles ordenam algo que vai contra a palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. Você fica com a autoridade maior. Terceiro, os filhos devem obedecer em tudo, mesmo se os pais forem descrentes, se não ferir a palavra de Deus. Porque os pais descrentes foram autoridades que Deus colocou sobre você. Então, sim, tem que ser obedecido. Agora, uma situação diferente, né? Por exemplo, e se o filho ou a filha for morar em outra cidade ou em outro estado, solteiro, para fazer faculdade, estudar, para trabalhar, e se for morar em outro lugar? Deve obedecer os pais? O filho, ele se desligou de lugar, ele mudou de lugar, ele não mora mais na casa dos pais. Muitas vezes ele cuida da casa, ele vai na rua, ele sai. Mas, às vezes, mesmo mudando de lugar, ainda está ligado financeiramente aos pais. O filho ou a filha que ainda está ligado financeiramente aos pais, que depende do dinheiro do pai, da mãe, que depende do dinheiro dos pais, portanto, deve obedecer aos pais sem contestação. É verdade que o filho já ganha certa dependência, porque está morando sozinho ou está morando em outro lugar, mas se depende financeiramente, ainda deve obedecer aos pais. A desobediência leva à punição, mas a obediência leva à bênção. O filho que desobedece pai e mãe vai sofrer. Romanos 13:2 diz que aquele que se opõe à autoridade resiste a Deus e sofrerá condenação, mas aquele que obedecer pai e mãe será abençoado. Isso é muito importante. No versículo 21, Paulo volta os seus olhos para os pais e ele diz: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Os pais devem criar uma atmosfera de obediência pelo exemplo. É um problema quando o pai ele fala para fazer algo, mas ele não faz. Outro problema é quando os pais eles são injustos. Tem uma palavra aqui e outra palavra lá. Trata o filho de uma forma, trata outro filho de outra forma. Coloca o critério para o filho, mas para ele mesmo não coloca. Pais que muitas vezes são extremamente severos com os filhos. Os filhos ficam desanimados, eles pensam assim: eu nunca vou conseguir agradar meu pai, não importa o que eu faça. Pai que nunca tem uma palavra de elogio, de reconhecimento. Pai que não reconhece o erro. Pai que não reconhece, não pede perdão. Os pais são exortados a não irritar seus filhos. Quando é que os pais irritam seus filhos? Quando fala uma coisa de outra, quando não conversa, quando não tem tempo para ouvir, quando compara um filho com o outro, quando o pai e a mãe entram em conflito de como vai tratar o filho. Se o pai dá uma direção para o filho, a mãe não vai discutir. Alguém já disse, né? Os pais devem entrar dentro do quarto, entrar em acordo, mas o filho deve ver eles em acordo. Quando os pais permitem tudo, ou não permitem nada. Quando os pais brigam o tempo todo e desfazem os laços do casamento pelo divórcio. Então, os pais eles precisam entender
que não irritar o filho é criar o filho como Cristo. Como é que Cristo nos trata? Imagine que um filho chega do colégio e o filho fala assim: pai, eu me esforcei, estudei, paguei o preço, me abdiquei, me sacrifiquei, e olha só, pai, eu tirei nota 9. Nota 9, foi o melhor que eu pude fazer, o máximo. Aí o pai vira e fala: só isso? Não fez mais que a sua obrigação, era para ter tirado 10. O pai não entende que foi o máximo dele, foi o melhor que ele podia dar. Esse filho, ele vai ficar desanimado. Então, nós precisamos ver como é que Cristo nos trata. O pai que entende como Cristo trata, o pai vai dizer assim: filho, eu sei que você deu o seu melhor, eu sei que você não tirou 10. Na próxima você tenta tirar 10, mas eu quero te dizer uma coisa: eu te amo independente da sua nota. Se você tirar 10 ou se você tirar 0, eu vou continuar te amando da mesma forma. Essa é a maneira que Cristo Jesus nos trata. Agora, meus irmãos, Paulo quer tratar a vida no trabalho. A vida no trabalho coerente com a nova natureza, espelha o governo de Cristo. Olha só agora versículos 22, capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 4, versículo 1. Servos ou escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Primeira coisa que eu quero tratar com você aqui nesse momento é que muitas vezes é estranho para o crente ver Paulo dizendo como o escravo tinha que tratar o seu senhor e o senhor o seu escravo, em vez de Paulo dizer assim: escravidão está errado e pare com isso aí, e pare com a escravidão, porque a escravidão é errado. Então, por que Paulo ele não faz isso? Porque não vemos na Bíblia a intenção de ter acabado com a escravidão naquela época. A gente precisa entender que a igreja nasceu em uma sociedade onde a escravidão era normal, era permitida, era lei, era legal. Deus não estava preocupado em criar uma revolução social, colocar bandeira na rua, colocar militante, vamos acabar com a escravidão. Não, Deus estava preocupado como o coração dos crentes lidariam com suas circunstâncias. Com o coração, é isso que Deus estava preocupado. Uma revolução violenta, se Paulo dissesse assim: peguem armas, peguem espada, se livre da escravidão, isso prejudicaria o Evangelho naquele momento, naquela época. O tempo não era adequado para isso. O Evangelho tinha que ser pregado. Isso iria atrapalhar. Mas mesmo assim a gente percebe que com o passar do tempo o Evangelho ele revoluciona a escravidão. Tanto é que quando a gente olha como começa o fim da escravidão, você vê princípios do Evangelho ali. E não somente isso, quando a gente olha como Paulo diz que o escravo tem que tratar o senhor e o senhor tem que tratar o escravo, Paulo coloca os dois iguais. Socialmente tem as suas categorias, mas na prática eram irmãos iguais. Paulo vai dizer: foi chamado a ser escravo, não se preocupe com isso. Você é livre, mesmo sendo escravo, porque você é escravo de Cristo. Agora, olha que interessante. Como Paulo vai dizer que os escravos devem lidar com seus senhores? Olha que interessante. Ele vai dizer assim: escravos, versículo 22, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo
vigiados. Quantas vezes a gente não faz coisas porque os outros estão vendo? Tem alguém aqui que pode dizer que nunca faz nada porque os outros não estão vendo? Porque os outros estão vendo? Eu acho muito difícil. Mas eu falo por mim. Não tem como, a gente vai tropeçar nisso. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Porque quem serve apenas quando está sendo vigiado só quer agradar pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Apenas, visando somente agradar pessoas. Mas sirva com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Ou seja, quando eu faço as coisas e eu não quero que ninguém veja, não quero que ninguém fale, eu fiz para Deus, eu estou temendo a Deus. Mas quando eu faço as coisas só quando a pessoa vê, porque se a pessoa vê, ela vai me reconhecer, porque se a pessoa vê, ela vai me elogiar. Quando eu faço as coisas assim, eu não estou preocupado com Deus, eu estou preocupado com as pessoas. Eu já recebi minha recompensa. Eu não vou ter nenhuma recompensa diante de Deus. Minha recompensa é o elogio das pessoas, é a honra das pessoas. Aí entra o que Jesus fala para os fariseus: vocês aceitam glória dos homens. Versículo 23, Paulo vai dizer: não, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, não tem como eu fazer para Deus e para as pessoas. Ou eu faço para Deus, ou eu faço para as pessoas. Eu posso fazer para as pessoas querendo agradar a Deus, é verdade, porque a manifestação do meu amor por Deus recai sobre o próximo, é verdade. Eu manifesto meu amor por Deus muitas vezes na maneira que eu amo o próximo, com certeza. Mas não tem como eu servir a Deus e servir as pessoas. Não tem como. Agora, qual é a minha motivação para eu querer agradar a Deus e não as pessoas? É porque a minha herança vem do Senhor. A minha recompensa vai vir de Deus. O meu galardão no céu vai vir de Deus, não é de homem. A minha honra, quem exalta a minha vida, não é a pessoa, é Deus. Então a motivação do crente em querer servir quando ninguém vê, querer ajudar quando ninguém pede ajuda, querer fazer as coisas quando ninguém vai elogiar, ninguém vai reconhecer, ninguém nunca vai ver o sacrifício que você fez, a ajuda que você deu. A motivação do crente que age assim é porque ele sabe que Deus vai recompensá-lo. Já ao contrário, busca a recompensa dos homens. Você prefere ganhar a recompensa de Deus ou ganhar a recompensa dos homens? Se você prefere, se eu prefiro ganhar a recompensa de Deus, esconda o que você faz. Porque quando você esconde, Deus está vendo. Só Ele vê. Ele termina dizendo: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Escravo, fique em paz. Se você for tratado com injustiça, Deus está vendo e vai fazer justiça por você. Fica tranquilo, tá? Você não teme a Deus, você não confia em Deus, então é Deus que faz tudo por você. Fique tranquilo na sua vida. Deus não trata ninguém com parcialidade. E aí, ele passa para os senhores dos escravos, os donos dos escravos. Ele diz: senhores, tratem os seus escravos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Olha como Deus se importa. Deus está dizendo para o Senhor, para o dono do escravo, tratar como irmão. Não olhe como escravo.
É isso que a gente vê na carta de Paulo a Filemon. Onésimo, ele rouba Filemon, o seu dono, foge para a prisão para ficar com Paulo. Quando ele fica na prisão com Paulo, Paulo pega o Evangelho, Onésimo se converte, e agora Paulo ele envia Onésimo de volta para Filemon. Só que quando Paulo envia Onésimo de volta para Filemon, ele envia o escravo de volta para o seu dono, Paulo diz para Filemon: ei, você é crente, ele se converteu, agora ele é seu irmão, não trate ele como escravo, trate como irmão, perdoe e trate muito bem. Ele vai viver no mesmo lugar que você vai, lá na eternidade. Então o Evangelho faz isso, meus irmãos. Talvez o Evangelho não mude o fato de eu ser pobre. Talvez o Evangelho não mude o fato de eu ter uma posição na sociedade ruim. Talvez o Evangelho não mude o fato de eu ser injustiçado no meu emprego. Talvez o Evangelho não vai mudar o fato de eu ser casado com uma pessoa que é difícil para mim ser casado. Não, talvez Deus vai querer que você fique no emprego difícil que você tem a vida toda, o casamento difícil que você tem a vida toda, você ser pobre a vida toda, porque o Evangelho ele quer mudar você, entendeu? E Deus ele vai usar o seu casamento, ele vai usar o seu emprego, ele vai usar a sua pobreza para tratar você. É seu espinho na carne, mas é o Espírito de Deus. Agradeça. Obrigado, Senhor, pela dificuldade que eu passo. Obrigado, Senhor, pelo sofrimento. Uma vez, Jonas Madureira disse: dê um beijo no seu sofrimento, porque é o seu sofrimento que lhe leva aos pés da cruz. Dê um beijo no seu sofrimento. Tem muita gente hoje que quer sair da igreja. Eu não vou para a igreja, só tem problema na igreja. Dê um beijo na sua igreja, porque é a sua igreja que lhe leva a pés de Cristo, que lhe faz estar o perdão, o amor, a paciência. Concluindo, meus irmãos, estão cansados? Falta só 40 minutos. Primeira verdade para as nossas vidas na conclusão: Deus criou os relacionamentos em hierarquia. Entenda, Deus criou o universo com hierarquia. O que é hierarquia, pastor? Com autoridades. Entendeu? Com autoridades. O mundo hoje fala assim, ninguém deve obedecer à autoridade. Meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Eu não vou obedecer pai, eu não vou obedecer mãe, eu não vou obedecer ninguém. Professor? Que professor nada? Eu vou arrumar minha mochila na cara do professor, não vou obedecer ao professor. Quem é professor para dizer alguma coisa? Eu vou filmar. Marido? Eu obedecer marido nunca. Obedecer pai e mãe nunca. Obedecer governo corrupto? Não vou obedecer governo corrupto, não. Mas a gente precisa entender que Deus criou o mundo com hierarquia. O filho se submete ao pai. O filho obedece ao pai. Deus criou autoridades. O governo é autoridade sobre a nossa vida. O marido é autoridade sobre a esposa. Os pais sobre os filhos. Deus criou assim. E toda vez que a gente fugir disso vai dar ruim. Se eu colocar um liquidificador 110 na tomada 220, vai acontecer o quê? Vai queimar. Se eu dirigir um carro trocando todas as leis de trânsito, se eu pegar uma canoa agora, botar uma vida no olho e sair, que legal, eu vou sair pilotando uma canoa com a vida no olho, vai acontecer o quê? Acidente. Ei, ser uma esposa submissa vai dar acidente. Ser um marido insensível, ignorante, vai dar ruim. Ser um filho desobediente, um pai e uma mãe que irrita seus filhos, um funcionário desrespeitoso,
um funcionário desleixado, um patrão opressor, casquinha, vai dar ruim. Você vai colher a consequência, porque você está indo contra. Você está indo contra a maneira que Deus criou as coisas. Como é que isso vai dar certo? Se Deus criou assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Segunda verdade, toda vez que uma autoridade é irresponsável, os seus liderados sofrem. E aqui vem a responsabilidade da autoridade que Deus nos dá. Pais, quando a igreja é algo opcional para você, você chega atrasado no culto, você chega atrasado na igreja, nas reuniões, quando você falta culto, quando não se envolve nas atividades, os seus filhos farão a mesma coisa. Não tem como. Eles aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. O mesmo zelo que nós temos com as coisas, eles vão ter. E a falta de zelo também. Como foi difícil para mim deixar de ser atrasado para o culto. Eu lembro que meus pais, a minha vida toda, tinham dificuldade com o horário. A gente ia para o culto, era 40 minutos de atraso, meia hora. Quando eu me converti, a mesma coisa. Você estava acostumado? Eu já estava acostumado a entrar na igreja com todo mundo ali já sentado e tudo mais. Já tinha perdido toda vez a vergonha. Como foi difícil mudar isso? Não torne isso difícil para o seu filho. Mostre pelo exemplo. Acostume ele com o zelo, com o céu. Maridos, tratem bem as suas esposas, porque a Bíblia diz que quem ama a esposa ama a si mesmo. Gente, isso aqui é fantástico. Eu sempre me lembro desse versículo. Que quando eu trato bem Daiane, eu estou tratando bem a mim. Olha que maravilha! Isso é bom demais. Bom demais. Bom demais. A Bíblia diz que o marido, quando trata bem a esposa, trata bem a si mesmo. E é verdade. É verdade. Gentileza gera gentileza. Quando eu coço as coisas da minha esposa, ela vai coçar a minha em algum momento. Isso é maravilhoso. Se você tem funcionários, trate o seu funcionário de uma maneira justa, respeitosa, sem ser casquinha, sem atrasar salário, sem reclamar demais. Não desmereça o trabalho dele, pague o valor justo, porque você está sendo um patrão para a glória de Deus. Não é só para lucrar. Não é o lucro pelo lucro, não é a venda pela venda, é para glorificar a Deus. Última verdade, a negligência do nosso principal relacionamento que é com Deus, gera falhas com todos os outros relacionamentos. Se eu não passo tempo com Deus, eu vou ter problema em todos os meus relacionamentos. Se a gente não tem relacionamento com Deus, não faz o nosso devocional, não segue o plano de leitura bíblico, se a gente não lê a Bíblia, não ora, jogue fora tudo que eu preguei aqui. Jogue! Posso rasgar? Esqueça. É melhor você esquecer, porque você vai sair daqui cheio de regra. Você vai sair daqui legalista. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser marido assim, eu tenho que ser filho assim. Vai ser horrível para a sua vida. Se você não tiver um relacionamento com Cristo, se você não amar a Cristo, se você não buscar força em Cristo, tudo isso aqui vai por água abaixo. Você não vai conseguir fazer nada. A gente não vai conseguir fazer nada. Eu sei que quando eu passo tempo com Deus, eu posso ter a certeza que eu vou ser um marido melhor, um pastor melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, um trabalhador melhor. É automático. Se eu sou insubmisso a Deus, eu vou ser insubmisso ao meu marido, eu vou ser insubmisso aos meus pais, eu vou ser insubmisso aos governantes. Se eu não confio em Deus, eu vou pecar contra o próximo. Se eu não amar a Deus, eu não vou amar o próximo. E finalizando, meus irmãos.
Nossa dificuldade é que o pecado nos tenta agir contrário do que Deus quer nos relacionamentos. Maridos, em Gênesis 3 foi quando isso começou. Quando Adão comeu do fruto daquela árvore, o pecado entrou no mundo, todo esse problema começou, toda essa dificuldade em ser marido, segundo o coração de Deus, começou. O marido agora ele deseja trabalhar muito, dominar a mulher e não tratar com amor. Tudo isso começou lá no início. Esposas, a maldição do pecado, porque Eva comeu daquele fruto, fez com que a maldição dela fosse que o marido seria a autoridade sobre a sua vida. O que a mulher agora faz então? Ela não quer aceitar o marido como autoridade na vida dela. Por causa do pecado de Gênesis capítulo 3, a mulher, ela tem uma tendência natural a ser insubmissa. Entenda, minhas irmãs, vocês têm uma tendência natural a ser insubmissa aos seus maridos. Tem uma Eva aí dentro. Às vezes eu brinco, né? Aí ele fala, tem um Adão aí. Eu falo, tem uma Eva também. Tem que vigiar muito. Vigiar muito. Tem que vigiar, meus irmãos. E é difícil isso, viu? Porque às vezes tem maridos que são um pouco devagar, assim. Eu não estou falando que eu sou rápido, não. Eu também tenho uma tendência a ser devagar, mas a Bíblia nos transforma, né? Amém. Mas tem maridos que têm um pouco de tendência a ser devagar. A gente às vezes tem. Né? Às vezes tem marido que aceita muito tudo. As coisas estão erradas, organizadas, ele aceita muito. Né? Às vezes a esposa trata ele de qualquer jeito, ele deixa. E a esposa, ela precisa ter a sabedoria e a humildade. Isso é difícil, isso só Cristo dá. A esposa precisa ter a humildade de ver que o marido não está tomando a frente, ela não tomar. Eita, negócio difícil, eu não sei como você consegue. Eu não sei como tem esposa que consegue isso. Ser casada com um marido que muitas vezes deveria tomar a frente de algumas situações, de algumas decisões, de alguns projetos, e o marido não toma a frente, ele é o líder, ele não assume a posição de líder, e a esposa, ela tem a humildade de não tomar o lugar dele. E você fica ali, puxa, eu queria tomar a frente, mas eu não vou, eu quero tomar a frente, mas eu não vou, por causa de Deus. Isso só a graça de Cristo faz, mas é muito importante. É muito importante porque, embora o homem seja o líder da casa, o homem não consegue liderar se a mulher não deixar. O homem não consegue liderar se a mulher não deixar. A mulher sabe? E a tola? Então quem é que tem o poder de edificar e destruir a casa? Então é muito importante a esposa ter sabedoria, não tomar a frente do marido, não falar mais alto que o marido, não passar na frente dele, deixa ele liderar. Ele só vai aprender a liderar liderando. Se você deixar, se você não deixar, ele vai aprender a ser líder. Filhos. Os primeiros filhos, né? Entre aspas assim, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Pecado caiu. Mas Cristo restaura. E os pais precisam da graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo que Jesus restaura os relacionamentos. Havia uma profecia em Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6, que dizia que enviaria o profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E quando ele veio, que foi João Batista, ele disse: Jesus Cristo, ele é quem transforma. Jesus Cristo, ele transforma lares, ele transforma pessoas, ele transforma famílias, realidades. Ele reconstrói todas as coisas.
Ele restaura casamentos destruídos, falidos. Ele restaura relacionamentos com filhos que há muitos anos não falam com os pais. Cristo restaura. A esposa em Cristo, ela se submete ao marido não porque o marido merece. O marido ama não porque a esposa ama ele também. Os filhos obedecem não porque os pais são perfeitos. Os pais não irritam não porque os filhos são fáceis. Os trabalhadores servem não porque o patrão é justo. Os patrões respeitam não porque o funcionário é exemplar. É porque Cristo está no coração de todos. É Cristo que a gente quer agradar. E eu quero falar com você, que talvez está aqui essa noite e está pensando assim: e se a minha família é destruída? E se eu nasci e cresci numa família destruída? Eu não cresci com um pai, um bom pai. Eu não cresci com um bom pai. Eu não cresci com um pai que era um bom marido. Eu não cresci dentro da minha casa com uma mãe que era boa esposa, que era boa mãe. Eu não cresci nem com pais, nem com um pai ou uma mãe. Eu cresci muitas vezes com a mãe que teve muitos maridos. Eu cresci com um pai que tinha muitas mulheres. Cresci com um pai alcoólatra. Cresci com a mãe viciada. Cresci com uma família totalmente destruída. Muitas vezes, como Jó, como uma moça, fui abusada pelo próprio pai. Cresci na rua, porque era melhor ficar na rua do que dentro de casa. Eu tinha mais paz na rua do que dentro de casa. Dentro de casa só briga. Meus pais me abandonaram. E aí? Tem esperança para mim? E se eu destruir minha família? Porque nós cometemos erros. Nós falhamos, tomamos decisões erradas na nossa vida. E se eu destruir minha família? E se eu falhei? E se eu estraguei tudo? Se eu fui um filho ruim, uma esposa ruim, um pai ruim, um avô ruim? E se eu estraguei tudo? Tem esperança para mim? A resposta é um forte sim. Cristo traz esperança. Ele transforma. Não importa como está seu casamento, não importa como está a sua família, não importa como está seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus parentes. Cristo tem o poder de restaurar. Ele faz mortos ressuscitar. Como é que não vai ressuscitar esse casamento? Como é que não vai ressuscitar essa família? Cristo restaura. Cristo restaura famílias. Cristo faz milagres. Não importa. Às vezes tem morador de rua que está há 30 anos sem ver a família, drogado, perdido, viciado. E Cristo vai lá e restaura a família dele e faz ele habitar de novo dentro de casa. Cristo restaura. Não importa se a pessoa está no crime, se a pessoa está no centro de recuperação, se a pessoa está perdida. Cristo restaura. É possível. Ele é poderoso. Ele é Deus. Ele é Deus. Não importa até onde chegou o fundo do poço, até onde a mágoa está, a amargura, não importa. Ele restaura. Ele é poderoso para transformar nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. Às vezes a gente pensa assim: eu nunca vou ter uma família como esse pastor está pregando aí. Nunca, é impossível. Impossível, ele não conhece a minha realidade. É verdade. É verdade. Mas Deus conhece. E Deus transforma. Deus muda. A Bíblia é cheia de histórias assim. A minha história foi assim. E eu conheço muitas histórias assim. É possível. Basta ter fé. Basta confiar em Cristo. Entregar a vida a Ele.
Basta confiar nele, ele transforma qualquer situação. Você pode sonhar em ter um casamento abençoado. Você pode sonhar, sim, em ser um pai diferente do que você recebeu. Você pode sonhar em ser uma mãe diferente, um marido diferente. Se você confiar em Cristo, Cristo vai tornar isso possível na sua vida. Vamos lá. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, por Cristo Jesus que transforma. Glória a Deus. Amém. Obrigado porque o Senhor transformou a minha vida, a minha família, a minha casa. Amém. Obrigado porque o Senhor transformou o casamento dos meus pais. Obrigado porque o Senhor me transformou como um filho. E o Senhor fez isso também em tantas famílias nessa igreja, com tantos irmãos aqui. Obrigado. Obrigado. Queremos te agradecer nesse momento, porque o Senhor transformou nossas casas. O Senhor nos deu novas famílias. Valeu a pena confiar no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nos ajude a continuar glorificando e honrando o Senhor com as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Tenho vida, alegria.
Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo a me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Louvado seja Deus. Lembrando aos irmãos, quarta-feira